Buenos, meus alunos. Nesse pequeno vídeo nós vamos ver como resolver a equação diferencial de Bernoulli. Então esse assunto, na verdade essa equação, a equação diferencial de Bernoulli, ela é dada num exercício lá da seção 2.4 do nosso livro. Então aqui nos exercícios eu tenho depois do exercício 26, esse pequeno texto aqui que diz, o que é a equação diferencial de Bernoulli. Então a equação de Bernoulli ela é uma equação que tem esse formato aqui. Y' mais P de t vezes Y igual a Q de t vezes Y na N. Essa equação é bem parecida com a equação diferencial linear. A única diferença que a gente tem é esse Y na N aqui no final, multiplicando a minha função Q de t. Então se eu não tivesse esse Y na N aqui, isso aqui seria uma equação diferencial linear, que a gente já sabe resolver, Calcula o fator integrante e aí depois aplica naquela forma. Então agora a gente vai ver como resolver essa equação diferencial aqui, a equação de Bernoulli. Na verdade o que a gente vai fazer é uma mudança de variável, e aí com essa mudança de variável, essa equação vai se reduzir a uma equação diferencial linear. Então vamos ver que substituição é essa que a gente vai fazer. Então o livro diz, para fazer a substituição v igual a y na 1 menos n. Então se a gente fizer isso, a gente vai conseguir reduzir essa equação diferencial. Mas eu quero fazer um passo antes disso. Então a substituição que a gente vai fazer é isso daqui, z igual a y na p, onde esse p vai ser uma constante que a gente vai encontrar depois. Então z igual a y na p, ou, se eu tirar a raiz pésima dos dois lados, eu tenho que y igual a z na 1 sobre p, onde p é uma constante. Então, se y é z na 1 sobre p, y' é a derivada disso daqui em relação a t, porque o meu y depende de t. Então, derivando isso aqui em relação a t, regra da cadeia, então 1 sobre p, z na 1 sobre p menos 1, vezes z' de t. Então, agora substituindo y igual a z na 1 sobre p, y' igual a tudo isso daqui aqui na equação diferencial, o que a gente vai ter? Y' é tudo isso daqui, 1 sobre p, z, 1 sobre p menos 1, isso daqui é tudo sobre o mesmo denominador, vai ficar 1 menos p. Então 1 menos p sobre p, vezes z', mais p de t vezes y, agora o y é z na 1 sobre p, igual a q de t vezes y na n. Então y é z na 1 sobre p, z na 1 sobre p elevado na n, isso vai ser z na n sobre p. Certo? Então, eu chamei de z essa minha nova variável, z igual a y em algum p, ou então y igual a z na 1 sobre p, e aí derivando eu tenho isso daqui, substituindo na equação diferencial eu tenho isso daqui. E agora o que eu vou fazer é dividir toda essa equação por z na 1 menos p sobre p, por esse carinha aqui. Então dividir toda a equação por esse carinha aqui. Então, claro, aqui vai cancelar, então vai sobrar 1 sobre p, z', mais p de t vezes, então esse cara dividido por esse, aqui só cancelou com esse carinha aqui, aqui continua, Então z na 1 sobre p dividido por z na 1 menos p sobre p, então isso é z na 1 sobre p menos esse carinha aqui, igual a q de t vezes, mesma coisa, z na n sobre p menos 1 menos p sobre p. Então agora aqui, 1 sobre p menos 1 menos p sobre p, isso daqui vai ser, tudo sobre o mesmo denominador, 1 menos 1 mais p. 1 menos 1 menos com menos mais p. Então aqui cancela, vai ficar p sobre p, que é igual a 1. Então essa equação diferencial fica 1 sobre p, z' mais
P de t, z na 1, né? Porque tudo isso daqui deu igual a 1, então z na 1, igual a q de t vezes, e agora é isso daqui. Então agora esse coeficiente aqui, o que ele é? N sobre p menos 1 menos p sobre p, né? Isso daqui é igual a n menos 1 mais p, né? Tudo isso sobre p. Então o que fica aqui? Eu tenho n menos 1 mais p sobre p. Tá? Agora qual é que é o segredo? O segredo é escolher esse p aqui de forma que n menos 1 mais p seja igual a zero. Então, quando eu fizer isso, se eu escolher p igual a 1 menos n, o que eu vou ter? Bom, aqui eu tenho 1 sobre p, então 1 sobre 1 menos n, z', mais p de t vezes z, igual a q de t. Aqui, né, vai ficar z elevado na zero, né, porque eu escolhi o p de tal forma que n menos 1 mais p é igual a zero. Então, z na zero é 1, então vai sumir esse z. Então, a minha equação diferencial, né, com essa substituição aqui, e escolhendo o p dessa forma aqui, virou essa equação diferencial aqui. E agora, essa equação diferencial aqui é uma equação diferencial linear na variável z, que eu sei resolver. Então, resolve isso daqui. Calcula o fator integrante, depois aplica naquela fórmula. Então, com isso, eu vou encontrar quem é essa minha variável z. E aí, depois que eu tenho o meu z, eu só volto para cá. Porque eu sei que o y é z na 1 sobre p, ou z na 1 sobre 1 menos n. E aí eu vou encontrar a minha solução y dessa equação aqui, de Bernoulli. Então, vamos resolver aqui o exercício 28. Então, o exercício 28 é uma equação diferencial de Bernoulli. Se eu passar o y ao cubo aqui para o outro lado, ficar uma equação nesse formato aqui. Então, para resolver, eu vou fazer essa substituição que ele me diz, né? Então, eu vou chamar z igual a y na p, só que o p a gente já descobriu que é 1 menos n. E o n é esse valor aqui, né? Então, y é 1 menos n, n é 3, então 1 menos 3, então isso é y na menos 2. Ou, né, y igual a, se passar, né, isso daqui é z1 sobre y ao quadrado, então y ao quadrado igual a 1 sobre z, e a y igual a mais ou menos raiz de 1 sobre z, né, que é mais ou menos 1 sobre raiz de z. Certo? Então, y é isso daqui, né? Fazendo essa substituição, o y vira isso daqui. Tá? Ou, né, ignorando aqui o sinal, eu vou considerar como sendo mais, tá? Só para a gente fazer a substituição. E aí, z na menos 1 meio, né? 1 sobre raiz de z é z na menos 1 meio. Tá? Então, essa é a minha substituição. E aí, se y é isso, então y' vai ser menos 1 meio, z na menos 1 meio menos 1 vezes z'. Né? Regra da cadeia aqui nessa derivada. Então, menos 1 meio, z na menos 3 meios, z'. Tá? Então, na verdade, a gente não precisa fazer tudo isso de novo, né? A gente fez isso para o caso geral, tá? Para uma equação geral. E agora eu sei, né, que se eu fizer essa substituição aqui, né, z igual a y na p, com p igual a 1 menos n, eu sei que depois que eu substituir tudo isso, a minha equação diferencial vai virar isso daqui. Então a gente pode substituir tudo isso de novo, né? Y igual a z na 1 meio, y' igual a isso daqui. Então se a gente substituir na equação diferencial aqui, o que a gente vai ter? T ao quadrado vezes y', que é menos 1 meio, z na menos 3 meios, z', né? Mais 2ty, então y é z na menos 1 meio, e
menos y ao cubo, né? Então, se y é isso daqui, y ao cubo vai ser z na menos 3/2, e isso igual a 0. Então, agora, de novo, eu vou dividir tudo por z na menos 3/2, né? Para sumir com esse carinha aqui. Então, isso é menos 1/2, t ao quadrado vezes z', né? Aqui vai cortar esse cara com esse cara, então vai ficar isso daqui, mais 2t, né? Então aqui vai ficar z na menos 1/2 menos menos 3/2 e menos z na menos 3/2 dividido por z na menos 3/2, né? Então vai dar 1. E isso igual a 0. Então, de novo, né? Isso é menos 1/2, t ao quadrado z' mais 2t, z na menos 1/2 mais 3/2, isso é 1, né? E aqui, menos 1 igual a 0. Então, agora reescrevendo isso, tá? Aqui ela já é uma equação diferencial linear, né, de primeira ordem. Então, a gente vai resolver encontrando o fator integrante e aí substituindo na fórmula. Mas, para fazer isso, o coeficiente aqui tem que ser 1. Né? O coeficiente de y', de z' nesse caso, tem que ser 1. Tá? Então, para tornar o coeficiente aqui 1, o que eu vou fazer? Eu vou dividir toda a equação por t ao quadrado. Então, fazendo isso, eu vou ter menos 1/2 z' mais 2 sobre t vezes z igual a 1 sobre t ao quadrado. Né? Dividir todo mundo por t ao quadrado. Né? Fiz isso daqui. Então, aqui vai cortar, né, o t ao quadrado. Aqui vai sobrar só um t embaixo e aqui menos 1 sobre t ao quadrado. Eu joguei para esse lado aqui. Agora, de novo, eu tenho essa constante aqui. Então, eu vou multiplicar toda a equação por menos 2. Né? Multiplica tudo por menos 2. Então, aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 2 vezes menos 2, menos 4 sobre t vezes z. E aqui, menos 2 sobre t ao quadrado. Então, quando eu faço isso, né, finalmente, eu tenho uma equação linear de primeira ordem com coeficiente 1 aqui no z'. Então, essa daqui é a minha função f de t e essa daqui é a minha função g de t. E aí é só aplicar aquela fórmula. Né? Então, primeiro calcular o fator integrante, o μ de t. Então, o fator integrante é e na integral de f de t dt. Né? E depois aplicar na fórmula. E aí a solução depois disso, né, o meu z de t é 1 sobre μ de t, 1 sobre o fator integrante, vezes a integral de μ de t g de t, mais uma constante. Então, calculando tudo isso, né, o fator integrante, e na integral de f de t dt, então f é menos 4 sobre t dt, isso daqui é e menos 4, a integral de dt sobre t, né, constante, sai para fora, então a integral de 1 sobre t dt é logaritmo, né, então e na menos 4 ln de t. E aí, simplificando isso daqui, como é que eu posso simplificar? Posso reescrever isso como sendo e na ln de t, tudo isso elevado na menos 4. Por quê? Porque isso daqui é e na ln de t vezes menos 4, né? Passo 4 lá para o final, fica assim. E aí multiplicação é a mesma coisa que, né, potência de potência. Então aqui e na ln de t, isso é o próprio t, e sobra ali o expoente, menos 4. Então o meu fator integrante é t na menos 4. E aí, substituindo aqui na solução, então z de t igual a 1 sobre o fator integrante, t na menos 4, vezes a integral do fator integrante, vezes a minha função g de t, menos 2 sobre t ao quadrado, dt mais uma constante. 1 sobre t na menos 4 é a mesma coisa que t na 4. Né? Sobe e inverte o sinal do expoente. E aqui, menos 2 é uma constante, então posso tirar para fora, menos 2,
e a integral de t na menos 4 sobre t ao quadrado. Isso é t na menos 6. Né? T na menos 4 dividido por t ao quadrado sobre, né, o t ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre t ao quadrado, é a mesma coisa que t na menos 2. Então, t na menos 4 vezes t na menos 2, t na menos 6, dt mais uma constante. Então, agora é só calcular essas integrais. Né? Isso é t na 4, que multiplica menos 2, integral de t na menos 6, soma 1 no expoente e divide por esse valor. Então, t na menos 5 sobre menos 5, mais uma constante. Então, isso é a mesma coisa aqui. Passo o t na 4 lá para dentro, isso é 2/5. Né? T na menos 1, mais c t na 4. Então, isso é a mesma coisa aqui. 2 sobre 5t mais ct na 4. Ou ainda, né, se eu quiser colocar tudo sobre o mesmo denominador, 2 mais, e aqui vai ficar, né, aqui, então 5t dividido por 1 vezes isso, vai ficar 5ct na 5. Tá? Então, essa daqui é a minha função z de t. Né? Z de t é isso daqui. E agora, né, se z de t é isso daqui, quem é que vai ser o meu y? Bom, o meu y a gente viu que era, né, quando a gente fez a substituição, isso era mais ou menos 1 sobre raiz de z. Né? Então, agora o z eu sei quanto é que vale, vale isso daqui. Então, o y é mais ou menos 1 sobre raiz de 2 mais 5 ct na 5 sobre 5t, ou mais ou menos raiz de 5t sobre 2 mais 5c t na 5. E aí o sinal, né, se é mais ou menos, bom, isso vai depender, por exemplo, de uma condição inicial. Se eu tenho uma condição inicial, eu vou ver qual dessas funções satisfaz essa condição inicial.